Você já pensou em dirigir um sedã de luxo totalmente exclusivo, com uma grande lista de equipamentos, tecnologias avançadas e um espaço interno muito generoso, sem gastar uma fortuna? No vídeo de hoje vamos falar sobre o Chevrolet Malibu de segunda geração, que no mercado de usados pode custar o mesmo ou até menos que um Corolla ou Civic, oferecendo muito mais em todos os quesitos. Fique no vídeo até o final e descubra todos os detalhes desse sedã que certamente vai te surpreender. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Então, bora para o vídeo. Depois do grande fracasso de vendas do Malibu aqui no Brasil de primeira geração e também nos Estados Unidos, que é o seu principal mercado, a Chevrolet lançava em 2013 a oitava geração, que aqui para nós era a segunda, totalmente repaginada, embora usasse a mesma mecânica do modelo anterior. Aqui no Brasil ele chegou no mesmo ano de lançamento, em 2013. Mesmo a Chevrolet não tendo muito interesse para importar esse novo modelo, especula-se que vieram cerca de 101 unidades. Mas essas 101 unidades não vieram para ser vendidas para o consumidor final. Na verdade, a Chevrolet ofereceu esse lote para os concessionários com condição de serem usados como parte da frota operacional por pelo menos 6 meses. E essas unidades que vieram para o Brasil são da versão LTZ com motor 2.4, portanto não é a versão topo de linha comercializada nos Estados Unidos na época, por exemplo. Já que lá tem a versão 2.5 e também com motor 2.0 turbo com alguns itens a mais, mas a versão LTZ que chegou por aqui também é bem equipada. E essa geração do Malibu usa a plataforma Y2, que é uma evolução da Y1 que foi usada anteriormente no primeiro modelo. E com isso, o Malibu se tornou um modelo global, sendo um carro muito mais equilibrado nesta geração, embora algumas características ele tenha mantido. Na antiga geração, a Chevrolet havia se inspirado no Corvette para criar o Malibu, pelo menos em relação ao design. Nesta nona geração, o Malibu foi inspirado num Camaro da mesma época, o que deixou ele com um desenho bem esportivo, mas bem equilibrado também. Falando mais um pouco sobre o seu design, em sua dianteira o Malibu carrega a identidade visual da Chevrolet daquela época, com uma enorme grade cromada dividida em duas partes. Seus faróis bem afilados se esticam para as laterais e ele é equipado com iluminação em xenon, já com os lavadores. Além disso, ele também tem os faróis de neblina. Muita gente não gosta dessa dianteira, fala que lembra bastante a do Agile misturado com a do Cruze, eu particularmente acho bem bonita. Em suas laterais, o Malibu tem pouquíssimos vincos, sendo mais simples, lembrando até mesmo a antiga geração. Ele é equipado com os retrovisores com ajuste e rebatimento elétrico e também com as luzes de indicação. As maçanetas e as molduras dos vidros têm acabamento cromado. Lá nos Estados Unidos, ele tem vários tipos de rodas diferentes para cada modelo e versão, mas aqui no Brasil, aparentemente, ele veio com apenas uma opção e é uma roda bem bonita. É uma roda Aro 18 com perfil do pneu 225/50. A sua traseira, particularmente, eu acho a parte mais bonita do Malibu e também uma das traseiras mais bonitas entre os seus concorrentes, sendo uma traseira muito imponente. As suas lanternas em LED, que têm inspiração no Camaro, são belíssimas e dão um grande destaque para a traseira. Outro destaque também, e que chama bastante atenção, é a dupla saída de escapamento. O Malibu é um carro muito confortável. A sua suspensão consegue manter um bom equilíbrio entre o conforto e a dinâmica. Algo muito interessante, mas o lado negativo é por ele ser relativamente baixo, o que para andar em nossas cidades com asfalto que é bem ruim, acaba não sendo tão agradável. Mas normalmente os sedãs grandes dessa época eram carros muito mais baixos. É só a gente lembrar do Fusion, que até hoje uma das maiores reclamações entre os donos é a sua altura em relação ao solo. Partindo para o seu interior. Assim como o exterior do Malibu, o que mais impressiona é o seu design por aqui. Mesmo sendo um carro com os seus 11 anos desde o seu lançamento, é um interior super atual e moderno. Ele adota a identidade visual da Chevrolet daquela época, chamada de Dual Cockpit. Um detalhe bem legal é o detalhe da saída de ar que vai desde as portas até o painel. Isso chama bastante atenção e dá para perceber o refinamento desde esse mínimo detalhe. Além disso, é um carro com acabamento excepcional. O acabamento dele é parecido com os outros concorrentes e sedãs grandes da época.
Temos muito couro, soft touch e aço escovado por todo o interior, além de alguns detalhes em black piano. Todos esses detalhes dão bastante requinte para esse interior e mostram o quanto ele é luxuoso. Outro destaque do Malibu é o seu espaço interno. Mesmo ele tendo um espaço interno menor que os concorrentes, logicamente ele ainda assim consegue ser um carro muito espaçoso. Com entre-eixos de 2,73 metros e uma largura de 1,85 metros, o Malibu leva com folga todos os ocupantes, tendo bom espaço para as pernas, para a cabeça e um bom espaço lateral. O que acaba incomodando mesmo é o túnel central, que é bem alto e pode atrapalhar para o ocupante do meio e com bastante conforto. O seu porta-malas é um dos menores entre os concorrentes, ele tem 428 litros. Poderia ter um porta-malas maior, já que estamos falando de um sedã grande, mas ele tem uma boa capacidade no geral. O Malibu, por ser um carro já de porte médio-grande, ele é um carro muito bem equipado, mesmo para os padrões de hoje em dia. Ele não vai ter alguns itens semi-autônomos que eram disponíveis no Fusion, por exemplo, mas ele, no geral, é um carro bastante completo, equipado e tecnológico, mesmo nessa versão LTZ não sendo uma das topo de linha. Ele já entrega itens como volante revestido em couro, que tem controles para o piloto automático e para o computador de bordo, com diversas funções. É um computador de bordo que hoje em dia pode até parecer defasado, mas você encontra diversas funções e configurações do carro, além de dados de viagem, como o trip e também dados de consumo. Além disso, o volante também tem controles para o sistema de som Premium com assinatura da Infiniti. Ele tem uma central multimídia MyLink que já tem rádio, CD player, entrada USB, auxiliar e até mesmo o GPS, mas que infelizmente não funciona aqui no Brasil. Além disso, essa versão LTZ também conta com o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, os bancos em couro com ajuste elétrico para o motorista e passageiro, vidros, travas e retrovisores elétricos, a chave presencial compartida por botão e acionamento remoto do motor, retrovisor interno fotocrômico, faróis e limpadores com acionamento automático, entre vários outros equipamentos. Em termos de segurança, ele se destaca. Ele é equipado com freio a disco nas 4 rodas com ABS e EBD, além do apoio de cabeça e cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, airbags frontais, laterais e de cortina, Isofix, controle de estabilidade, tração e monitoramento da pressão dos pneus. Embora o Malibu tenha todos esses equipamentos, ele tirou 4 estrelas no teste de colisão. Não é uma nota ruim, mas para um carro desse porte, com todos esses itens, ele deveria ter tirado 5 estrelas. Partindo para a sua mecânica, o Malibu usa o motor herdado da antiga geração, o 2.4 LE9, que aqui no Brasil o Captiva também usou. É um motor que já utiliza a corrente de comando em vez de correia dentada, o que acaba diminuindo o custo de manutenção e aumenta a durabilidade do motor a médio e longo prazo. O interessante dele ter sido compartilhado também com o Captiva é que você encontra com maior facilidade uma mão de obra especializada para mexer nesse motor, que também não é nada complexo, você tem o menor custo de manutenção e você também encontra com mais facilidade peças de reposição, pois é um motor que acabou se popularizando um pouco mais. É um motor apenas a gasolina, que gera 171 cavalos a 5.800 RPM e 22,9 kg de torque a 4.600 RPM. Ele não é nada leve, ele pesa mais de 1 tonelada e 500 kg, o que faz ele ter um peso-potência de 9,5 kg para cada cavalo. Isso tudo, junto com um câmbio automático convencional de 6 marchas, faz com que ele chegue de 0 a 100 km por hora em 10,9 segundos e atinja uma velocidade máxima de 194 km por hora. Você não vai ter um desempenho de surpreender, principalmente pelo seu peso. Então, se você procura desempenho, é lógico que os concorrentes 6 cilindros ou até mesmo turbo, como o Fusion, acabam sendo escolhas muito mais racionais, mas no geral não é um desempenho ruim, até mesmo comparado para os padrões de hoje. Então, se você não exige muito, é um carro ok. Quanto ao consumo, você vai ter um carro ok também neste quesito, se você levar em consideração que é um sedã grande. Você vai fazer uma média dentro da cidade cerca de 7,3 km por litro. Já na rodovia, 10,3 km por litro. Lembrando que isso é nos melhores casos. Pesando um pouco mais, logicamente, ele vai beber mais.
Mas indo para uma questão que a maioria das pessoas vão perguntar é em relação ao custo de manutenção e até mesmo às peças. Em relação a peças de mecânica, você ainda tem certa facilidade em achar, principalmente na internet. Se você entrar no Mercado Livre, você vai achar muitas peças disponíveis. É lógico que eu estou falando do motor em específico e também até algumas do câmbio. Isso porque é o mesmo motor e câmbio compartilhados com a geração anterior e também com o Captiva. Como eu comentei anteriormente, isso acaba aumentando a popularidade da mecânica, você encontra peças com maior facilidade. Agora, peças da suspensão, por exemplo, você não vai encontrar com muita facilidade. E fora que em relação a peças de acabamento, as coisas acabam ficando mais difíceis ainda. Se você precisar de uma lanterna ou farol, você não vai encontrar, pelo menos novas. Talvez de algum modelo que infelizmente já deu PT, que esteja no ferro velho, talvez você encontre. Agora novo, bem difícil. E por ser um modelo que de certa forma veio de forma oficial pela Chevrolet do Brasil, talvez a Chevrolet preste assistência. Então talvez na concessionária você consiga encomendar uma peça específica. Mas também é um modelo que foi bastante popular nos Estados Unidos e dá para importar peças de lá. O problema mesmo é a taxa para importar essas peças, que hoje em dia acaba elevando o preço de qualquer peça ou qualquer coisa que você importe, infelizmente. O Malibu também é um carro até bastante confiável. Ele não tem grandes problemas. Aqui no Brasil eu não achei relatos, até porque é um carro bem raro, mas eu fui em fóruns gringos até para saber um pouco mais sobre. Muitas pessoas relatam o desgaste excessivo dos rolamentos das rodas traseiras. Também é comum a perda da direção hidráulica, o que acontece também com a antiga geração. Nessa geração isso ocorre por um fusível acabar queimando. Com isso a direção hidráulica é desativada e a direção fica travada. Lá nos Estados Unidos, por causa de muitas unidades que do nada desligavam o motor ou não davam a partida, a Chevrolet fez um recal para substituir o módulo GCM, que acaba ocasionando isso. Esses defeitos ocorrem em modelos lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil talvez isso não ocorra. Eu não tenho essa informação para passar, pois é muito difícil achar até mesmo relatos sobre esse modelo aqui no Brasil. O Chevrolet Malibu LTZ tem preço médio entre 60, pode chegar a ultrapassar os 70, 80 mil reais. Como é um modelo que tem poucas unidades, muitos donos, até mesmo emocionados, acabam levando o preço desse carro. Então é difícil estipular uma base certa, mas em média você vai encontrar o preço desse carro a partir dos 60, 65 mil reais. Mas será que vale a pena comprar um Malibu de nona ou segunda geração aqui no Brasil nessa faixa de preço? Bom, em minha opinião, vale muito a pena, principalmente para quem quer um carro muito exclusivo. Pois se você não tem um apreço muito grande por esse carro ou não quer exclusividade, é melhor olhar outros concorrentes. Pelo mesmo preço já se encontra a Zira V6, Fusion 2.0 Turbo Titânio. São carros que no geral são melhores em algumas características e são muito mais racionais. Mas o Malibu não é ruim, é um baita carro. Eu particularmente teria um Malibu sim, pois acho um carro muito legal e com um bom custo-benefício nessa faixa de preço. Mesmo sendo um carro que tem poucas unidades aqui no Brasil, você encontra até facilmente modelos à venda. E a maioria deles, anunciados, estão em bom estado de conservação. São unidades bem conservadas, então é por isso que talvez valha a pena dar uma olhada no Malibu, levando essas características e detalhes em consideração. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários se você compraria um Malibu. Forte abraço, valeu e fui!